Senhor, Tu és fiel, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Está gostoso estar na Tua presença, Senhor. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, meu irmão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aleluia. Diz assim o texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, Efraimita. E teve ele 2 mulheres, e uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, e Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele, de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque estás com o teu coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após ter comido, bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, e os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva como filha de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Pai de amor, graça e bondade, chegamos mais uma vez diante da tua santa e poderosa presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, por estarmos, Senhor meu Deus, diante da tua presença. Senhor, venha falar aos nossos corações de uma maneira especial e de uma maneira poderosa. Senhor, fala com cada um dos teus filhos nessa noite, fala com cada uma das tuas filhas, suprindo, Senhor, as suas necessidades. Suprindo, Senhor, as necessidades do seu coração, porque só tu, Senhor, que conhece, Senhor. Tu conheces, Senhor, o deitar, o levantar, tu conheces, Senhor, o pesar, Senhor, tu conheces, Senhor, meu Deus, os sentimentos, porque tu, Senhor, pesa, Senhor, cada um dos nossos corações, esquadrinha cada um dos nossos pensamentos. Então rogamos a ti, Senhor, nessa noite, venha de encontro a cada um dos teus filhos de uma forma especial e de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos, você na sua casa, fique ligado conosco, nós vamos estar daqui um pouco mais, estar orando por você, mas eu gostaria de nesse Dia das Mães, falar de uma das mães da narrativa bíblica, que tem algo muito especial. É interessante que você vê a história dos juízes, que é a história narrada após a conquista da terra. Após Josué conquistar a terra, vem um período chamado período de juízes. Esse período ele é caracterizado, queridos irmãos, por um período em que, por vezes, o povo estava bem com Deus, por vezes o povo não estava bem com Deus e praticava aquilo que aborrecia o Senhor. E assim o povo passou o período de juízes numa gangorra espiritual, por vezes bem, por vezes mal. Até que o Senhor levanta o último juiz. E esse último juiz, ele nasce de um milagre de uma mãe, que ainda não era mãe, mas ela tinha um desejo tão poderoso no seu coração de ser mãe, que a narrativa do livro de Samuel começa contando a sua história. Conta um pouquinho da biografia e da casa desse último juiz da casa de Israel. A Bíblia nos fala que o seu pai, Eucana, ele morava numa região montanhosa de Efraim. Efraim é uma das tribos que nasceu de José. José tem 2 filhos, Manassés e Efraim. É interessante que um dos significados do nome de Efraim quer dizer dupla montanha de cinzas. José coloca o nome dos seus filhos como um memorial. Por que nós precisamos de memoriais na nossa vida? Por que nós precisamos de coisas que nos lembram algo? Para que nós nunca
esqueçamos daquilo que o Senhor fez por nós. Quando seus filhos nascem, José coloca o nome deles de Manassés e Efraim. Aleluias. Oh, glória a Deus. Eu tenho certeza que quando José pega o seu primeiro filho nos seus braços, aleluias, ele diz: eu vou colocar o nome no meu filho, algo que me lembre o que Deus me fez vencer. E ele diz: Manassés. O Senhor me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Quando nasce Efraim, ele pega e diz: eu vou colocar outro monumento na vida do meu filho. O Senhor fez me esquecer do meu tempo de angústia. Nós precisamos levantar, queridos, monumentos na nossa vida. E olha que coisa interessante. Efraim vem de Efrata, que quer dizer monte de cinza. E ele coloca Efraim com um sufixo duplo, que quer dizer dupla montanha de cinzas. Olha que coisa interessante. Oh, aleluias. E essa região nasce Eucana, é a região da família de Eucana, também na região onde ele se casa com Ana. Ana tem algumas características interessantes. Ela não tem filhos. E ela tem uma concorrente pelo coração do seu esposo, que é Penina. E a Bíblia nos fala que todo ano Eucana pegava toda a sua casa e ele ia para a casa de Deus. Ele ia para Siló, onde estava o tabernáculo de Moisés. E lá ele cultuava ao Senhor, ele sacrificava ao Senhor, e junto com a sua casa ele comia diante do Senhor. E Ana era ali atribulada por Penina, porque ela não tinha filhos. E filhos, no contexto social no qual Ana estava inserido, era motivo de glorificação ao Senhor, era motivo de honra. E quando uma mulher no tempo de Ana não podia ter filhos, era sinal que Deus não estava abençoando ela. Para os outros olhares, para as outras pessoas que olhavam para Ana e viam que ela não podia gerar filhos, diziam: Ana não é abençoada por Deus. Talvez alguns eram mais duros ainda e diziam: Ana foi amaldiçoada por Deus. Mas, queridos, nada acontece fora da provisão, da direção e do momento de Deus em nossas vidas. Não existem acasos no plano de Deus. Não existem, queridos, momentos que não estão no controle de Deus. É tão interessante que, se você prestou atenção no texto bíblico, você vai ver que Deus fechou a madre de Ana. Foi Deus que disse: daí não será gerado nada. Parece uma palavra dura, queridos. Parece uma palavra difícil de ser aceita. Como pastor, Deus vai desejar o mal para alguém? Não, queridos, vai acontecer no exato momento de Deus.
tudo ocorre na direção de Deus. E a Bíblia nos diz que todos os anos era a mesma coisa, ao ponto que chegou um ano, seu esposo viu ela chorando, não querendo comer, e ele até expressa o seu amor para com ela. Todos os anos a Bíblia nos diz que ele dava uma porção dobrada para ela, porque a amava. E ele chegou ao ponto de dizer: o meu amor não é suficiente, não vale o meu amor mais do que 10 filhos para você. Por que você não come? E a Bíblia nos fala que Ana, então ela come. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, na vida de Ana, que Ana é uma mulher submissa. Você quer ver a bênção de Deus na sua vida? Você quer ver o agir de Deus na sua casa? Você quer ver o agir de Deus no seu casamento? Você quer ver o agir de Deus no meio da sua família? O primeiro passo é submissão. Não é murmuração, não é você reclamar de Deus da situação. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, você não vai encontrar, irmão, que aqui está, você que está me assistindo em casa, em nenhum momento você vê Ana murmurar de Deus. Ela não reclama de Deus porque não tem filhos, ela não reclama de Deus porque o marido não está sendo atencioso, afetuoso com ela. Você não vê Ana reclamando para o seu esposo que repreenda a Penina. Você não vê ela reclamando para Deus por causa de Penina. Aleluia. Você vê uma mulher que tem o seu lamento e ela externiza isso para a pessoa certa. Ela apresenta-se como uma mulher submissa. No texto sagrado você vai ver Ana, mesmo não tendo filhos, sendo uma mulher submissa. Ela obedece ao seu esposo, ela come e depois se retira. E sabe o que ela faz? Ela vai para a casa de Deus. Ela vai diante do tabernáculo do Senhor. Ela vai ao encontro da presença do Altíssimo. Ela vai lançar as suas lamúrias diante do Senhor. Ela vai abrir o seu coração para o Senhor. Sabe qual muitas vezes os nossos problemas são multiplicados exponencialmente porque nós abrimos o nosso coração para pessoas erradas. Abrimos o nosso coração para pessoas que não têm condições de nos ajudar. Pessoas que não têm como interferir na nossa história, pessoas que não têm como fazer o impossível acontecer conosco. Por quê? Porque só podia abrir a madre de Ana aquele que havia fechado a madre de Ana. Pastor, o senhor está dizendo que Deus está no controle da situação triste que eu estou vivendo? Sim, porque assim você poderá reconhecer que Deus está no controle da sua vida. E que só Ele poderá mudar a situação na sua vida. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Assim como Deus está no controle, irmãos, do momento no qual nós estamos vivendo. E eu creio que no momento certo, Deus estenderá a sua mão, e Deus mudará a sorte da nossa cidade, Deus mudará a sorte do nosso estado, Deus mudará a sorte da nossa nação. Por quê? Porque nós temos justos diante do Senhor, que não cessam de clamar de dia e de noite, que não cansam de abrir o seu coração para Deus, e de sussurrar aos ouvidos do Senhor a sua graça e a sua misericórdia. Você pode ver no texto bíblico que isso era um ato contínuo de Ana todos os anos. Aleluia. O que você faz quando você não tem controle da situação, meu irmão?
O que é que você está fazendo quando você não tem controle da situação? Você tenta dar o jeito? Você tenta guerrear? Você tenta lutar? Ana, como exemplo de uma mãe que estava por vir. Porque mãe é exemplo dos seus filhos. Que exemplo ela seria para o mais importante profeta e juiz de Israel, se ela não fosse submissa ao seu esposo. O texto aos Coríntios, na carta de Coríntios capítulo 7, diz que a mulher, até sem palavras, santifica o seu esposo. Olha que coisa forte e tremenda. Eu vejo nesse texto aqui uma mulher que não é como muitas teorias sociais dos nossos dias. Ela não precisou se empoderar de nada, porque ela já era poderosa na sua oração. É tão verdade que quando ela se lança diante do Senhor, quando ela se prostra diante da presença de Deus, não era a sua boca que orava, mas era o seu coração, irmãos, que orava. Não era a sua boca que orava, mas era a sua alma que balbuciava diante da presença de Deus. Quem sabe ela lembrou-se da história da sua patriarca chamada Raquel. Eu estou aqui, queridos, fazendo aquilo que a Bíblia me permite. Quem sabe ela lembrou da história de Raquel, que clama diante do Senhor, porque também era uma mulher que não podia ter filhos, e quem sabe foi contada para Ana: olha, Ana, fica tranquila, porque, irmãos, quem sabe Deus levantou uma consoladora, uma amiga consoladora, porque, irmãos, a Bíblia diz que nós, no tempo da nossa aflição, como crentes, e eu falei isso aqui na Santa Ceia do Senhor, eu disse: irmãos, nosso papel não é nos aborrecermos uns aos outros, mas nosso papel como filhos de Deus é consolar-nos uns aos outros no Senhor, no amor do Senhor. Aleluias. É orar um pelos outros para que sejamos fortalecidos no Senhor. Quem sabe Deus levanta alguém que conta para Ana: olha, Ana, eu sei que Deus fechou a tua madre, mas fique tranquila, Raquel, a nossa patriarca, também não podia ter filhos, e ela orou ao Senhor e disse: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro, dai-me filhos, senão eu morro. Quem sabe Ana se prostrou diante da presença de Deus e dizia: me dá filhos, Senhor. Aleluias. E ela se prostrou e se derretia na presença de Deus. O sacerdote Eli estava sentado numa cadeira e começou a observar a Ana. E viu que Ana movia seus lábios, mas não saía a voz. Ele se levanta da sua posição, vai lá e repreende a Ana, a chamando de ébria, de embriagada. E quando você pejorativamente chama uma pessoa de embriagada no tempo do contexto bíblico, você estava chamando aquela pessoa de filho de Belial, que é o pai da destruição, é o pai da bagunça. Olha que coisa terrível, irmãos. Ana se embraveceu, Ana brigou com o sacerdote, Ana se levantou contra a repreensão do seu pastor? Não, ela se humilhou. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem intimidade e relacionamento com Deus sabe que quem se humilha, Deus exalta. Quem tem relacionamento com Deus sabe que quando você é humilhado, no tempo de Deus você vai ser exaltado. Eu sei que Ana não viveu no tempo da graça, mas se vivesse no tempo da graça, ela lembraria daquele versículo bíblico que diz: humilhai-vos debaixo da onipotente mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte.
Aleluia. E ela diz: oh meu Senhor, a tua filha não está embriagada, não tenho bebido nem vinho nem bebida forte, mas eu tenho uma alma amargurada. Irmão, conte as tuas amarguras para o Senhor. Conte aquilo que você está vivendo para o Senhor. E ela fala: não tenhas a tua serva como filha de Belial, ou seja, eu não sou filha da bagunça, da desordem. Eu sou uma filha do Senhor. E aí ela abre o seu coração para o sacerdote, para o seu pastor. E ela diz: eu tenho feito um propósito com o Senhor, um propósito de alma, um propósito do fundo do meu coração, que se o Senhor me der um filho varão. Olha que coisa interessante, irmãos. O desejo dessa mulher de gerar era tão forte, tão poderoso, que ela abre mão até dessa geração pelo milagre de Deus na sua vida, pela oportunidade do Senhor de sentir um ser sendo gerado dentro dela. E eu o consagrarei ao Senhor. Uma pergunta para você aqui nessa noite, que está com a gente na igreja, você que está nos assistindo em casa, essa é forte para você. Os teus desejos são para serem consagrados ao Senhor? Eu pergunto do fundo da minha alma aqui nesse altar nessa noite: os teus desejos têm sido com o objetivo de serem consagrados ao Senhor? De serem motivos de louvor e adoração ao Senhor? O desejo mais profundo da alma de Ana era ter um filho para consagrá-lo ao Senhor. E sabe o que Deus faz? Deus usa o profeta Eli na vida dela. Era sacerdote, mas assume o papel de profeta. Ele não ora por ela, Rogério. Ele não põe a mão sobre a cabeça dela e lança uma palavra profética. Sabe por quê? Porque um coração sincero, irmãos, Deus ouve. E Ele libera uma palavra que eu achei impressionante quando eu li esse texto pela primeira vez. Ele diz: o Deus de Israel conceda conforme o teu coração. Quando você tem desejos sinceros, quando você tem desejos que vão engrandecer a Deus, quando os desejos do teu coração são para serem consagrados ao Senhor, quando os desejos da tua alma são para louvar ao Senhor, você não precisa de uma oração, Deus já ouviu o desejo do teu coração. A grande pergunta é: será que os nossos desejos têm sido como os desejos de Ana? Será que os desejos do nosso coração têm sido como os de Ana? Lembra que eu falei para você no início dessa explanação bíblica que não existe acasos para Deus? Que Deus está no controle? Que os planos de Deus não podem ser frustrados, meu irmão. Como está lá em Jó capítulo 42, Deus está no controle de toda e qualquer situação. Você sabe o que significa o nome de Eucana?
Eucana significa Deus possui. Você sabe o que significa o nome Ana? O nome Ana significa graça. Graça pode ser traduzido por favor. Se você juntar Eucana com Ana, o que vai dar? Deus possui graça. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. O Deus tem o favor. Deus é o único que pode nos conceder o favor que nós almejamos. Deus é o único que pode produzir em nós a graça que nós necessitamos. E sabe o que a união do Deus possui com a graça gera? Samuel. Você sabe o que significa Samuel? Tem duas variantes maravilhosas do nome Samuel. Deus ouviu e ouvido por Deus. As duas são poderosas. O Deus que possui a graça é o Deus que ouve. O Deus que pode realizar o favor na sua vida é o Deus que os seus ouvidos não estão fechados. Oh, aleluias, que não possa ouvir a nossa oração, que não possa ouvir o nosso clamor, que não possa ouvir a nossa intercessão, que não possa ouvir o nosso rogo, que não possa ouvir o balbuciar dos nossos lábios, a oração da nossa alma. Os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração e o nosso clamor. E olha que coisa maravilhosa, Deus tira da dupla montanha de cinzas. O que é a cinza, irmãos? A cinza é quando tudo foi devastado, quando tudo foi arrasado, quando tudo foi destruído, só tem cinzas. Foi queimado pelo fogo, foi destroçado pelo fogo, foi arrasado pelo fogo, só resta cinza. Olha o que Deus está falando. E o que é o fogo? Fogo é um dos tipos bíblicos, irmãos, para assolação, para destruição, para tribulação, para provação, para aflição, para tempestades, para guerras, para enfermidades. E o que Deus está falando? Que lá do meio da tua cinza, ou seja, lá do meio da tua destruição, e não é qualquer destruição, Efraim lembra? Dupla montanha de cinzas, ou seja, de uma luta ferrenha, de uma destruição sem precedentes, o Senhor vai ouvir e vai conceder o favor. Não, meu irmão, eu quero que você ouça isso de novo, ou seja, da tua terra arrasada, do teu momento de devastação, do teu momento de aflição, como a canção que você ouviu aqui nessa noite, quando nada mais existir, quando não tiver mais nada, quando não houver mais nada para ser consumido, Deus vai fazer você ter alegria, porque Ele é o Deus da tua salvação, que sempre os seus ouvidos estão prontos para ouvir as tuas lágrimas, o choro do teu coração, a aflição da tua alma, e Deus tem o poder de conceder graça, 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 aleluia! Sempre lamaço de graças, oh glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus amado. Oh, aleluia.
Eu sinto a presença desse Deus aqui nesse lugar. E eu sei que você pode sentir a presença dele aí na sua casa. Tenha uma certeza no seu coração, tenha uma certeza na sua alma, meu irmão. O Senhor está ouvindo a tua oração. E a graça do Senhor vai te alcançar. Oh, aleluias. Eu quero orar por você aqui nessa noite. Eu quero clamar com você aqui nessa noite. Eu não sei qual é o gemido da tua alma, eu não sei qual é o gemido do teu coração, eu não sei o que os teus lábios estão balbuciando, eu não sei qual é a oração que está saindo do íntimo da sua alma, mas eu quero dizer para você, meu irmão, se a tua oração é sincera, se o teu colocar diante de Deus é verdadeiro, Deus vai ouvir, Deus vai ouvir. Eu quero profetizar nessa noite que o teu Samuel está sendo gerado no Senhor, que Deus vai ouvir a tua oração, e que você vai ser ouvido por Deus nessa noite. Isso é para aqueles que creem no poder da palavra de Deus. Deus vai te tirar do teu monte da vergonha. Deus vai fazer você, meu irmão, andar sobre os seus pés como os das corças. Como diz ali a canção cantada nessa noite de Abacuque, capítulo 3. Você vai se alegrar no Deus da tua salvação. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Há uma manifestação da presença de Deus poderosa aqui. Aleluia. Minha pergunta é para você nessa noite: quão ardente está o teu coração? Quão ardente está a tua alma para ser ouvido por Deus? Quanto é o desejo do seu coração? Eu tenho certeza que de ano em ano, Ana, quem sabe, imaginava ouvir a voz de uma criança dizendo mamãe. Ela, quem sabe, ansiosa por ouvir o seu filho dizendo: mãe, eu te amo. Quem sabe ter este filho nos seus braços, amamentá-los no seu peito, ver ele andar pela primeira vez. Aleluia. Minha pergunta para você que está aqui na igreja, você que está nos assistindo em casa: quanto arde no seu coração isto que você deseja? Quanto arde no seu coração honrar ao Senhor o seu desejo? Aleluia. Dá para cantar esse louvor de novo? Cadê o Ezequiel? Do Abacuque 3. Você sabe, irmãos, que eu estava num culto de terça-feira no Arroio do Padre. Até comentei uma vez com os meninos aqui numa das transmissões. Mas você, quem sabe, não teve a oportunidade de ouvir isso. Você que está em casa, quem sabe está nos assistindo pela primeira vez. Quando Abacuque escreve isso no texto original, o irmão Wilson disse para mim: pastor Samuel, na Bíblia em alemão é um pouquinho diferente. Não sei se o Maico lembra que eu falei isso. Porque a nossa tradução do português colocou uma condicional futura. Ainda que a figueira não floresça, ainda que, está falando, reportando que talvez venha a faltar. O irmão Wilson falou para mim: pastor, na Bíblia em alemão diz que já faltou, que os animais já foram sequestrados e roubados, que a videira não deu seu fruto,
e que as oliveiras não deram azeitonas e não temos nem azeite, que a terra minha foi devastada e arrasada. Abacuque olha para essa terra dessa forma, arrasada, devastada e destruída. Mas ele diz o quê? Todavia, eu adoro essas condicionais na Bíblia, irmão, você não tem noção como eu amo essas coisas na Bíblia. Todavia, independente se a minha terra está arrasada, independente se não tenho nada, independente que tudo foi sequestrado, nada produziu no meu tempo, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluias, eu vou repetir para você aqui, meu irmão, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, 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 aleluia. Esse sentimento tem que estar em mim, esse sentimento tem que estar em você, meu irmão. Aleluia. A tua alegria não depende das circunstâncias, a tua alegria não depende do que está acontecendo ao teu redor. A tua alegria, ela vem do trono do céu. A tua alegria vem da presença daquele que te sustenta. Aleluia, Jesus.